Olá, professor, olá, professora, tudo bem com vocês? É bom estar iniciando mais um trabalho nosso, desse do nosso programa de recuperação e aprofundamento. Meu nome é Everaldo Machado, estou aqui para trabalhar com vocês com o primeiro ano do ensino médio. Eu sou alto, tenho os cabelos castanhos, os óculos, hoje eu estou usando uma camiseta vermelha e é um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, então vamos iniciar hoje com o nosso programa de formação, lembrando sempre que todo esse material que nós utilizamos no dia de hoje, ele está sempre presente aonde? Na nossa página da IFAP, aonde nós vamos apenas clicar nesse ícone que está aí, ou senão a gente vai direcionar a página da IFAP, onde está todo o material utilizado, tanto nessa apresentação do dia de hoje, como os utilizados nas apresentações dos vezes anteriores. Então, é um prazer estar aqui. Então, basta vocês utilizarem esse material e vamos fazer um bom estudo no dia de hoje. Bom, então, para a gente começar nos nossos momentos de ATPC, só para a gente relembrar aquilo que nós usamos, nós estamos trabalhando o quê? Sempre com a semana A e a semana B. Hoje, nós estamos trabalhando o quê? Nessa semana B, aonde nós vamos ter uma apresentação desse ano em série de 45 minutos, e após esse desdobramento, após essa apresentação nossa, que todos nós vamos assistir, vamos observar, a gente faz o desdobramento da nossa pauta, aonde a gente dá continuidade àquela pauta que foi iniciada na semana passada, com o professor Marco ou com a professora Rosana, né? Então a gente vai fazer esse dobramento, vai conversar 45 minutos entre nós, entre os pares, entre a equipe da escola, para a gente decidir e traçar as melhores estratégias para o bom aproveitamento desse material que a gente está trabalhando com vocês. Bom, então só para a gente lembrar do nosso centro de mídias, quando a gente quiser esse material, basta nós irmos no repositório, aí nós vamos ter que fazer o nosso login na sede, né? Clique em acessar o sistema, vamos localizar o material de recuperação e aprofundamento, lembrando que a gente seleciona o dia, que é na quinta-feira, né? Para a gente olhar se é etapa ou se é série, manda pesquisar, e aí nós vamos achar, no caso aí nós achamos o nosso material, e aí bom estudo para nós, que nós podemos observar esse vídeo. Sempre nós estamos dando esse caminhozinho aí para vocês, na hora de vocês trabalharem, por quê? Porque é comum, às vezes, a gente ter alguma dúvida quando a gente acha esse material. Então, a gente não tem esse repositório simplesmente por lá, a gente pode usar o dia. Então, a gente vai buscar no dia daquela apresentação. Lembrando isso que é muito importante, nós temos sempre a semana A e a semana B. Então, o que nós estamos trabalhando hoje? Nós já trabalhamos com, nessa parte do programa de formação de nossos professores, nós trabalhamos com o conhecimento específico do professor de matemática. Nós já vimos o conhecimento comum e especializado do conteúdo, nós trabalhamos com o conteúdo dos estudantes, né? E agora a gente vai estar trabalhando com o quê? Nessa semana já foi trabalhado do conteúdo e ensino. Então, nós estamos trabalhando na situação de aprendizagem 7 e 8, onde nós estamos vendo o quê? Nós vamos estar estudando sobre do conteúdo e do ensino. Quais são esses conhecimentos específicos que nós, professores de matemática, temos que ter. Bom, e aí? Então, pensando nisso, quais conhecimentos, então, que a gente está trabalhando? Então, esse conhecimento comum do conteúdo, o que ele vem falar para nós? Então, nós já trabalhamos com esse conhecimento especializado, e aí nós vamos estar trabalhando o quê? Logicamente, com o conhecimento do conteúdo de ensino de matemática. Só para a gente relembrar um pouquinho desse conhecimento aí, ele fala o quê? É o conhecimento que torna mais fácil ou mais difícil, né, o ensino de determinados conteúdos. Seja o quê? Para nossa tomada de decisão. Como a gente vai encontrar maneiras de como desenvolver um determinado conteúdo. Então, é o saber nosso de professor, como que a gente trabalha, como que a gente ensina esse determinado conteúdo, essa determinada habilidade para os nossos alunos. Bom, então, só para a gente relembrar os nossos objetivos do dia de hoje, a gente tem como objetivo retomar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, analisar a situação de aprendizagem 7 e 8 do volume 1, da parte 2 do material Aprender Sempre, da primeiro ano do ensino, da primeira série do ensino médio, refletindo sobre alguns conhecimentos do conteúdo e ensino importantes para o desenvolvimento das nossas atividades. Bom, e aí? Então, qual que é o primeiro momento, então, do dia de hoje? Né? Nós vamos retomar os principais conceitos e aquelas ideias que foram abordadas na formação de etapa. No caso nosso, do primeiro ano do ensino médio, ou todo o ensino médio, né? Nós tivemos aquela formação com o professor Marco, aonde ele lembrou muito para a gente a respeito do quê? De como se formam esses conhecimentos, o que se dá nesses conhecimentos, então. Então, nós falamos do conhecimento específicos do professor de matemática. Só para a gente lembrar, eu retomar algumas coisas que nós temos
temos aí, do que se trata esse conhecimento? Nós temos o conhecimento do conteúdo, que nós trabalhamos já em horas passadas, ou seja, aquilo que o professor deve conhecer sobre o conteúdo nosso, né? Que envolve o conhecimento do assunto a ser ensinado, as suas estruturas, a sua organização, né? Nós temos também o conhecimento didático do conteúdo, né? O que é o conhecimento didático do conteúdo? É o que impactou na nossa educação, de como a gente caracteriza esses conhecimentos, como que o professor distingue o modo de interesse, o modo especialista da disciplina. Esse é o nosso conhecimento didático que nós temos. Nós temos também quais outros conhecimentos? Nós temos conhecimento do conteúdo dos estudantes, que nós vimos aquilo que o estudante conhece a respeito do assunto. Nós temos que trabalhar do conhecimento da nossa disciplina, ou seja, conhecimento comum refere aos conhecimentos matemáticos do ensino básico. Como que eu sei o que vai ser dado no ensino básico, no ensino médio? Aquilo que deve ser trabalhado, como se vai ter trabalhado. E aí nós, professores, temos que ter aquele conhecimento especializado, só para a gente lembrar que se refere ao conhecimento da matemática que ensina. Então, quando eu vou ensinar alguma coisa, eu não tenho só conhecer. Não basta eu conhecer uma operação de adição, saber fazer uma operação, eu tenho que saber o que está por trás de adicionar, o que é realmente uma operação daquela forma. Então, quando a gente está pensando nesse conteúdo, por isso que nós temos que ter esse conhecimento que especializado do conteúdo. E aí nós vamos ter também os nossos conteúdos, que são o quê? A respeito da parte pedagógica. Como que se dá a parte pedagógica? Nós temos o conhecimento do conteúdo e dos estudantes, que relaciona, que nós vimos em ATPC passado, relaciona-se ao conhecimento do conteúdo no sentido de auxiliar os estudantes em suas dificuldades, saber apontar a dificuldade dos estudantes. Dessa forma, auxiliados para obtenha tal conhecimento. Então, como que a gente vai fazer disso? Nós temos o conhecimento do conteúdo e do currículo, que nós vimos também. O que é o conhecimento do conteúdo do currículo, né? Nós vamos ter que saber como esse conteúdo ele se relaciona no currículo nosso, da onde que ele se forma, da onde que ele vai. E aí a gente pensa alguns detalhes importantes aí para nós. Sobre a gente pensar, eu sei que eu ensino algumas coisas desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio para nós. Então, só para a gente relembrar algumas coisas, eu vou pensar numa equaçãozinha nossa do segundo grau ou numa equaçãozinha do primeiro grau, não importa o conteúdo que a gente está selecionando, mas vamos pensar numa equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, ela aparece para nós lá para a terceira, a quarta série do ensino fundamental 1, quando a gente fala o quê? A respeito de áreas de figuras. Então, mas ali eu estou trabalhando o quê? Com área. Como que eu calculo a área de um quadrado? O lado elevado ao quadrado. Se a gente observar, é um conteúdo o quê? Relaciona uma equação de segundo grau. Determine o lado de um quadrado sabendo que a sua área vale tantos metros quadrados. Então, para a gente resolver isso, nós, professores, sabemos que é uma equação de segundo grau, mas o aluno ele não está trabalhando ainda com esse termo, equação de segundo grau. E a gente vai desenvolvendo esse termo quando a gente trabalha com as raízes, que nós estamos achando a raiz quadrada de um determinado número, eu estou resolvendo o quê? Uma equação de segundo grau. Aí lá para o sétimo, oitavo ano, entra para nós os nossos teoremas de Pitágoras, né? Só para a gente não ficar perdendo muito, fazendo muito longo isso daí. Quando que nós trabalhamos com o teorema de Pitágoras? Quando a gente trabalha o quê? Achar o ladinho, achar a hipotenusa. Se nós observarmos, é uma equação de segundo grau. Quando a gente trabalha com essa equação de segundo grau lá na nono ano, o que a gente trabalha no nono ano? A gente está trabalhando já com a equação completa. Não falei dos nossos produtos notáveis, que nós temos que trabalhar também, que é uma equação de segundo grau. Depois nós vamos trabalhar com a função quadrática. Lá na frente a gente vai trabalhar com a equação da circunferência, a equação que nós temos aí das nossas cônicas, que são todas as vezes formatos de equação de segundo grau. Então, para a gente lembrar, esse conteúdo é o quê? Equação de segundo grau, mas saber localizar aonde cada pedacinho dela está inserido é o que nós chamamos do quê? Do conhecimento do conteúdo e do currículo. Ou seja, para mim ensinar, eu tenho que saber em cada passo até onde eu vou e dali para frente até onde eu vou querer chegar naquele momento. Ou seja, aonde que eu peguei esse conteúdo? O que o aluno já viu disso, o nosso estudante? E da onde eu vou chegar naquele ano e série para me saber, para me largar para outro ano? Então, na verdade, quando nós falamos que nós temos que ver esse conteúdo do currículo, é olhar como esse conteúdo está aparecendo no nosso currículo. E hoje, a formação do dia de hoje, ela vem falar sobre o conhecimento do conteúdo e do ensino que se relaciona. Então, o que é isso para nós? Como que a gente vai trabalhar desse conhecimento do conteúdo e do ensino? Agora, é saber o quê? Saber como se ensina isso. Então, é o conhecimento que torna mais fácil ou mais difícil
o ensino de determinados conteúdos, ou seja, a tomada de decisão para encontrar a maneira de como será desenvolvido um determinado conteúdo matemático. E aí, professor, está com vocês a bola da vez. Por quê? Porque quando eu penso num conteúdo a ser ensinado, eu vou pensar várias formas de eu conseguir dar esse conteúdo. Qual que é o melhor modo de eu explicar esse conteúdo para o meu aluno? Esse é o nosso conhecimento. Então, conhecendo a minha turma, conhecendo meus alunos, eu vou conseguir determinar qual é o jeito mais fácil para que o aluno adquira esse conhecimento. Não é o jeito mais fácil para mim, professor, mas o jeito mais tranquilo para o meu aluno. Se eu estou trabalhando, vamos dar um exemplo aqui, com uma subtração. Qual que é o jeito mais fácil de eu fazer? Se eu estou trabalhando com uma adição, qual que é o jeito mais fácil? Se eu estou trabalhando com a multiplicação, qual que é o jeito mais fácil para ensinar isso para esse meu aluno? Então, a forma mais tranquila ou mais tranquila do aluno aprender é a forma com que eu vou estar ensinando. Então, saber maneiras diferentes de ensinar o mesmo conteúdo nos auxilia na escolha dessa ferramenta. E hoje a gente vai tentar dar uma ferramenta para vocês, para a gente poder tentar aprender. Quando a gente fala para nós disso daí, já está vindo na cabeça de vocês, professores, vários pensamentos, ou seja, eu tenho várias formas para a gente ensinar. Vamos dar um exemplo. Na divisão, eu posso ensinar o quê? Tem um método curto, um método longo, um método de tentativa, aquele método que a gente trabalha rapidinho, que a gente faz em 2, 3 linhas a divisão, tem a divisão às vezes por estimativa. Qual que é a melhor forma? Eu vou, depende da minha turma, depende do contexto que eu pego eles, o que, que eu vou fazer com esses estudantes? Eu vou analisar, vou observar, vou traçar uma meta, porque sabendo o conteúdo e sabendo como eu ensino ele, eu escolho a melhor forma de atacar aquela turma, a melhor forma para que o meu aluno consiga aprender aquele conteúdo que está sendo ensinado. Bom, então, dando momento a isso, nosso segundo momento, nós vamos estar explorando para nós essa situação de aprendizagem 7 e 8 do volume 1 da primeira série do ensino médio, na perspectiva do conhecimento do conteúdo e do ensino. Então, professor, o que, que nós esperamos aqui, né? Nós esperamos que, ao observar essas aulas, né, o que, que a gente consiga ver? Aquilo que eu tenho que escolher de um rol de ferramentas, vamos supor que eu tenho para me ensinar esse conteúdo, aquela que se adapte melhor a essa turma. Se a gente está lembrando que é um programa de recuperação e aprofundamento, não basta eu ver a mesma coisa do mesmo jeito. Então, professor, aqui é a nossa diferença. Quando a gente fala que a gente está vendo uma videoaula, né? Vocês podem assistir esse mesmo vídeo 20 vezes e, infelizmente, as 20 vezes eu vou falar a mesma coisa. Mas uma aula, se eu assisto 10 aulas ou 2 aulas do mesmo professor, na mesma série sobre o mesmo conteúdo, só que com turmas diferentes, é essencial que esses conteúdos sejam passados de forma diferente. Por quê? Porque cada turma aprende de uma forma. Então, essa forma que eu consigo dar, essa característica que eu dou melhor para uma turma e para outra, o que que acontece? É esse conteúdo, é saber como que aquela turma aprende, aí eu sei como ensinar daquela forma. Então, é isso que a gente vai tentar observar no dia de hoje. Bom, então, pensando nisso, é essa habilidade, então, que a gente vai trabalhar da aula da situação de aprendizagem 7, né? O que que é habilidade? É o tema geometria, identificar e calcular as relações de propriedades dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais, ou seja, teorema de Tales. Então, qual que é os processos cognitivos que nós, professores, conseguimos ver? Já está até grifado aí para nós. Identificar e calcular. Então, não basta só o aluno saber, o nosso estudante saber calcular. Ele tem que identificar a utilização dessas relações de proporcionalidades, ou seja, das nossas relações que vai virar o nosso teorema de Tales, e além de saber identificar que ali se utiliza o teorema de Tales, o que, que eu vou ter que saber fazer também? Eu vou calcular o quê? Eu vou ter que calcular os valores que vão ser dados. Então, quais são os objetos matemáticos de ensino, né? Nós temos as retas paralelas, cortadas por transversais, temos os teoremas de proporcionais e verificações experimentais. Então, esses são os objetos de conhecimento que está aí na nossa habilidade que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Bom, então o que, que nós temos aí? Então, nessas aulinhas que estão sendo divididas, nossos 4 blocos de aula, na primeira nós vamos trabalhar com a proporcionalidade e o teorema de Tales, na terceira e quarta aula, propriedades da proporcionalidade, quinta e sexta aula, calculando a medida desconhecida de segmentos de reta, na sétima e oitava aula, resolvendo os problemas. Então, nós vamos ter vários problemas que devem ser resolvidos usando o quê? Teorema de Tales. Bom, e aí?
O que nós temos, então, né, nas nossas aulas para a gente poder trabalhar? Então, a primeira e segunda aula, que nós falamos da propriedade aí do Teorema de Tales, olha lá, reconhecer o significado de razão entre duas grandezas, calcular a razão entre medidas de dois segmentos e reta. Nós vamos reconhecer o significado de proporcionalidade e de segmentos proporcionais, calcular a medida de segmentos proporcionais. Vale muito a pena aqui, professor, nós pensarmos, quando a gente fala de razão, é lembrar novamente o que é uma razão. E a gente vai conversar com vocês algumas coisas. Olha que interessante. Nós sabemos que o nosso estudante ele apresenta um pouco de dificuldade quando nós falamos em relação a quem? Aos números que nós falamos para vocês, aos números racionais. Principalmente aquele na escrita na forma o quê? De fração. Então, a representação fracionária talvez ainda seja dificuldade. Nós comentamos em aula, em ATPC passado, a respeito desses números, como que trabalha, como que ele funciona, ou seja, dessa representação na forma de razão. Então, é interessante, professor, que aqui você pensa que o nosso aluno ainda pode ter alguma defasagem, mas ele não pode passar desse ponto sem saber o que é razão. Por quê? Porque ele tem que reconhecer essa razão, ele tem que entender o significado dessa razão, ler aquele número como uma razão, como uma grandeza, e essa grandeza vai ser uma grandeza de proporcionalidade. Então, entendendo o argumento da razão, ele conseguir fazer todas as relações que ele precisa no Teorema de Tales. Né? Na terceira e quarta aula, nós estamos falando do quê? Das propriedades da proporcionalidade. Então, quais são essas propriedades? Né? Aplicar a propriedade da proporcionalidade para calcular a medida de lados em triângulos semelhantes. Aplicar a propriedade da proporcionalidade para calcular medidas de lados em quadriláteros semelhantes. Então, nós estamos usando o quê? Apenas triângulos e apenas quadriláteros. Olha só, se ele já tem a ideia do que é a proporcionalidade, a ideia de razão, como para nós uma razão de proporcionalidade, o que acontece? Essa aula 3 e 4 é muito tranquila para a gente trabalhar. É esperado que o aluno chegue nesse momento sem essas dúvidas, mas se tiver, vamos trabalhar novamente com elas, porque é essencial que o nosso estudante não tenha dificuldade em observar o que é uma razão ou a expressão de um número fracionário, como que eu leio na forma de razão. Então, é interessante que vocês retomem essa parte, talvez, dos conjuntos dos números racionais, para discutir o quê? Como é que se dá a leitura de uma razão para nós. Bom, e aí? Na aula 5 e 6, nós vamos calculando as medidas desconhecidas de segmentos de reta. Então, nós vamos estar aplicando o quê? Aplicando novamente esse teorema de Tales, ou seja, nós vamos investigar as relações de proporcionalidade entre segmentos de retas formados por retas paralelas, cortadas por retas transversais. Olha só, nós começamos investigando um pouquinho a respeito da proporcionalidade, vimos semelhança, agora a gente está aplicando o quê? O teorema de Tales. Calcular a medidas desconhecidas de segmentos de reta determinado por retas paralelas cortadas por transversais com o uso de teorema de Tales. Então, nós vamos estar finalizando esse ensino aprendendo o quê? A ideia do teorema de Tales. Então, ele tem que ficar claro para ele o que ele está usando. Todas as relações de proporcionalidade que eu tenho que usar, como é que eu trabalho. Então, aí, a gama de atividades ou de itens que nós utilizamos para melhor aprendizado desse nosso aluno. E é um conteúdo que depois que ele aprende, ele jamais esquece, porque a proporção é muito interessante, ele vai usar ao longo de várias coisas. E aí vale a pena, professor, buscar talvez atividades em outras disciplinas, às vezes na geografia, às vezes na química, às vezes na biologia, para mostrar essas propriedades. Mas nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de retas transversais. Lembrar que quando nós aplicamos a ideia de um termômetro, na física, nós estamos utilizando o quê? Retas transversais, nós temos as retas cortadas. Dá para a gente montar alguma coisa aí só para exemplificar para o nosso aluno. E na aula 7 e 8, a gente vai resolver problemas que envolvem o que? Os teoremas de Tales nos triângulos e nos quadriláteros. E aí a gente vai mostrar aonde está esse teorema de Tales para nós nos triângulos e nos quadriláteros. Bom, e aí? Pensando dessa forma, nós trouxemos um item aí para a gente poder fazer uma análise desse item, poder observar um pouquinho como que ele funciona, para a gente poder ver realmente como que funciona ele para nós. Olha lá, quando nós falamos isso, ó, para a Copa do Mundo do Brasil de 2014, né, diversas obras de infraestrutura foram realizadas. A ponte sobre o rio Cuiabá, em Cuiabá, Mato Grosso, é um bom exemplo. Essa ponte liga as cidades de Cuiabá, Várzea Grande, ambas em Mato Grosso.
Para calcular o seu comprimento, já que o rio é extenso, de grande vazão, o engenheiro utilizou um método muito conhecido em matemática, o Teorema de Tales. Observe o desenho. Através das proporções encontradas entre as estacas e a árvore, podemos considerar que o tamanho da ponte pode ser para ser construída em metros é de quanto? Olha lá que interessante, né? Quando a gente observa isso, o que ele teve que saber? Ele teve que conhecer algumas coisas. É interessante para o aluno, a gente tem que destacar alguns fatos aqui, e aí eu chamo a atenção de você, professor. Por quê? Porque quando a gente está falando disso, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, olha só, o aluno pode pensar para nós, mas esse tamanho do rio aqui, né? Como que eu vou calcular? Não importa para nós esse tamanho do rio, porque não é essa ideia que eu estou fazendo. Essa ideia para mim não precisa. Eu preciso saber o que? O tamanho da ponte. Porque se eu for calcular da árvore até essa estaca D aqui, era mais fácil eu calcular da árvore até a estaca A. Então não era necessário fazer isso. Então o que ele utilizou? Ele utilizou de duas medidas em terra firme. Ou seja, ele pegou o comprimento da estaca A até a estaca B, o comprimento da estaca B até a estaca C e o comprimento da estaca C até a estaca D, ou seja, ambas essas medidas em terra firme, que é fácil dele calcular. Sabendo que ele colocou isso daqui, formou o quê? Era um ângulo, e sabendo que esse ângulo aqui, ó, aí é interessante a gente aprender sobre semelhanças de triângulo, saber que esses dois ângulos eram igual. Obrigatoriamente, esse ângulo aqui, ele é para nós comum, para tanto o triângulo da árvore até a estaca D, até a estaca B para nós, e esse triângulo da estaca A, estaca C e estaca D, sabendo que isso daqui para nós são triângulos semelhantes, o que acontece? Eu posso falar o quê? Que um segmento está para o outro, assim como o outro está para o outro. Ou seja, eu estou montando o quê? O nosso teorema de Tales. Então, o que ele colocou lá? Ó? X está para quanto? Para 17,5. 175, né? Que é a nossa medida que nós temos aqui, ó, 175. Assim como 380 vai estar para quem? Para 190. Montou a nossa proporcionalidade, utilizou-se aqui a nossa regrinha de 3, não é isso? E ele vai chegar a um valor de quanto? De 350. Então, assim, o tamanho da ponte a ser construída é de 350 metros. Olha que legal, professor. Então, ele conseguiu determinar o tamanho disso daí sem utilizar o quê? Na verdade, sem estar trabalhando em partir essa ponte, para atravessar o rio. Ele nem precisou ir do outro lado do rio. O que ele precisou? Apenas ter um objeto do outro lado, onde serviria como referência, no caso aí, a nossa árvore, tá? Então, o que acontece para nós? Nós conseguimos determinar isso através de teorema de Tales. Bom, e aí, o que acontece então? É um exercício simples, é bom para ele trabalhar, é bom que ele faça esse pensamento para ele conseguir entender. Então, saber o que o aluno precisa para resolver esse exercício faz parte da estratégia que eu vou usar de resolução. Então, o que vai acontecer para nós aí quando a gente trabalha dessa forma, né? Então, para a gente poder trabalhar dessa forma, o que o meu aluno vai ter para a gente agora? Nas aulas aí que nós estamos trabalhando, opa, desculpa, fui um pouquinho para frente aqui. Bom, ele trabalhou o quê, então? Com essas proporcionalidades, esse teorema de Tales aí, olha só o que aconteceu para nós. Ele conseguiu determinar o valor, então, da nossa árvore, né? E aí, o que ele vai fazer além disso? Quais são os conhecimentos que ele vai precisar na hora de montar esse exercício? Quais são os possíveis conhecimentos? O que ele precisa? Então, quando a gente observa essa habilidade, ele vai ter que identificar algumas coisas, né? Aí vamos lá, o que ele precisa saber quando ele trabalha com o teorema de Tales? Ele vai trabalhar o quê? Vai saber o que é um segmento de reta, o que são retas paralelas, retas transversais, razão, proporção, o que mais? Propriedade fundamental da proporção. Ele vai ter que trabalhar com a aplicação do teorema de Tales em triângulos. Então, tudo isso, ele pode o quê? Ele pode estar utilizar-se dessa propriedade. Então, quando ele conhece isso, nós já sabemos o quê? Todos os mecanismos ou todas as possibilidades, os conteúdos mobilizados, aquilo que ele vai conhecer. E aí, professor? Quais são os encaminhamentos que eu vou ter que precisar? Desse material aí, o que eu tenho para ele? O que eu vou utilizar para resolução? Eu tenho que saber da resolução de problemas, ele tem que saber da investigação matemática, ele vai ter que saber de modelagem matemática, de jogos, de pensamento computacional, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, aula expositiva, grupos produtivos,
rotação por estação. Olha o monte de encaminhamentos que eu tenho. E eu não preciso trabalhar com todos esses encaminhamentos para dar conta. É aí que vem a nossa sacada. O que a gente tem que fazer? Ao definir os encaminhamentos didático-pedagógicos, eles deverão estar compatíveis com o conteúdo que você pretende desenvolver. Assim surge o que chamamos de conhecimento do conteúdo do ensino. Então, se eu vou utilizar uma resolução de problema, que é o nosso caso ali, qual estratégia que eu vou utilizar? Aonde que eu vou trabalhar? De que forma eu vou trabalhar? Não, eu resolvi para esse exercício aí, para esse item, eu vou trabalhar com uma aula expositiva. Então, o que eu vou trabalhar com essa aula expositiva? Não, eu resolvi trabalhar com a modelagem matemática. Então, eu não posso ir direto no exercício para a gente fazer a modelagem. Então, para cada conteúdo que eu vou usar, que eu vou ter que trabalhar, para a gente poder trabalhar, sabendo os encaminhamentos que eu tenho de dado pedagógico, me surge esse conhecimento que eu vou precisar na hora de eu fazer o quê? O conhecimento do conteúdo e de como eu ensino, e de como eu ensino aquele conteúdo. Então, professor, aqui a gente tem que pensar muito a respeito de como eu vou determinar. Na hora que eu estava montando o exercício, o que eu pensei? Eu já pensei de uma forma, por quê? Porque então, como nós estamos trabalhando digital aqui, eu estou usando alguns outros recursos. Eu não poderia usar para vocês uma sala de aula invertida nunca nesse exercício. Então, na verdade, a gente tem que saber quais são os conhecimentos mobilizados na hora de resolver aquele exercício e quais são os encaminhamentos didático-pedagógicos que eu posso trabalhar. Bom, e aí? Pensando nisso daí, o que nós temos aí para nós, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Então, a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso daí, na nossa situação de aprendizagem 8, também do nosso material Aprender Sempre, lá do volume 1, da nosso primeiro ano, da nossa primeira série do ensino médio, aonde continua sendo a nossa geometria como objeto, só que agora é resolver e elaborar situações, problemas, que envolvam medidas de volumes de prismas, cilindros, retos, inclusive com o uso de expressões de cálculos e situações do cotidiano. Bom, quais são os objetos de conhecimento matemático que eu tenho aí? Nós temos o volume de prismas e de cilindros. Quais são os processos cognitivos? Resolver e elaborar. Resolver é tranquilo para a gente pensar, mas na hora que a gente fala de elaborar, já se torna um pouquinho mais difícil. Por quê? Quais são os conteúdos mobilizados na hora de elaborar? Como eu vou observar se o aluno está conseguindo ou não elaborar uma situação, um problema? Então, a gente às vezes vai ter que ver, vai ter que talvez montar um outro formato. Olha que monte de coisa. Na hora que eu falo elaborar e resolver, já me vem um monte de ferramentas aí que a gente vai pensar, um monte de recursos pedagógicos, um monte de conhecimento de como trabalhar com isso. E aí eu vou fazer o quê? Desses que eu estou pensando, eu vou escolher a melhor forma para aquela turma, como que eles vão aprender aquilo, né? Então, vamos lá. Então, para a gente poder dar continuidade, olha só o que nós temos aí. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar com blocos retangulares. O que eu vou trabalhar com blocos retangulares? O que eu vou trabalhar com volume de prismas retos? Volume de cilindro reto? Um pouco mais de prismas e cilindros. Só de ler esses temas me vem um monte de coisas na cabeça, né? Como que eu vou trabalhar? E eu vou analisar cada situação de aprendizagem para a gente poder ir definindo os nossos conhecimentos, para a gente poder definindo como esse ensino vai relacionar com cada um desses conhecimentos. Bom, e aí, o que nós temos lá, né? Então, quais são os nossos objetivos dessa aula, tanto da nossa situação de aprendizagem 8? Nós temos os blocos retangulares, que são o quê? Os objetivos: reconhecer as grandezas de volume e capacidade, bem como suas principais unidades de medidas, estabelecendo a sutil diferença entre elas. E aí, professor, você já pensou o que é a diferença entre volume e capacidade? O que é determinar o volume e o que é determinar a capacidade? Porque as duas coisas não são a mesma coisa. Eu posso ter volume e, às vezes, a capacidade pode ser diferente. Ou, muitas vezes, eu posso usar uma como sinônimo da outra. Nem sempre a gente pode pensar disso. Vamos pensar quando a gente constrói uma coisa bem simples. Eu construo uma caixa, tá? E eu estou falando que a caixa tem 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1 metro de altura. Eu peço para calcular o volume. Aí vocês calculam o volume, aí facinho, né? 4 vezes 2 vezes 1, tranquilo, vai dar 8, se eu não errei os números que eu tinha anotado aqui, é isso. Então, o que vai acontecer? Então, eu já fiz o produto, deu, tá, esse é o volume ou essa é a capacidade? Quando eu fiz essa medida dessa caixa, eu estou calculando o lado externo ou o lado interno. Por quê? Porque se eu tiver uma espessura de chapa de meio centímetro, vai mudar a minha capacidade e vai mudar meu volume. O volume é o quê? Se eu estou trabalhando com as medidas internas
tudo bem. Aí o volume é igual à capacidade. Mas se eu estou trabalhando com as medidas externas, o volume vai ser diferente da capacidade. Então, mostrar para o nosso aluno essa diferença, o que é volume e o que é capacidade. Por quê? Dependendo dessa espessura do material que nós utilizamos, tem capacidades diferentes. Imagina uma geladeira, né? Se eu calcular o volume da geladeira externo e na hora que eu calculo o volume da geladeira interno, muda. Mas não é o volume da geladeira, mas um eu estou falando do volume e outro eu estou falando da capacidade, porque tem diferença, porque nós temos as paredes para a gente lembrar. Então, é importante essas discussões com os nossos alunos, porque é bem no dia a dia. É muito, onde eu vou usar isso, professor? A gente tem que mostrar para o nosso aluno, para o nosso estudante, aonde é que tem essa diferença. Por que é sutil? Porque muitas vezes a gente confunde volume com capacidade. Estabelecer as transformações de unidades entre medidas múltiplos, submúltiplos, né? Medidas padrões de capacidade, litros, multimímetros, e aí por diante, padrão de volume, metro cúbico. Mostrar para ele o que é uma coisa e o que é outra, porque muitas vezes a gente fica falando para o estudante a respeito dessas transformações, e ele não entende por que uma coisa vem em metros cúbicos, por que a outra vem em centímetros cúbicos, por que a outra vem em ml, e cada coisa de um jeito. Na verdade, a gente vai ter que mostrar o quê? Para que a gente utiliza cada uma dessas coisas? Por que é interessante eu trabalhar com unidades grandes? Por que eu vou utilizar unidades pequenas de medida? Por que eu não meço o volume ou a capacidade para nós de uma caixa d'água utilizando centímetros cúbicos? Por que eu escolho metros cúbicos? Né? Então, tem toda essa diferença, é interessante a gente discutir com ele. E aí, aproveitar, se ele não sabe calcular, a gente vai ensinar como que ele calcula isso, né? Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de sólidos formado por blocos retangulares, dadas as medidas e suas dimensões. Volume do prisma reto, que é legal a gente falar o que é um prisma reto, porque muitas vezes a gente não sabe o que é isso, né? Construir a forma para o cálculo de volume de prismas retos e de base triangular. Resolver situações envolvendo o cálculo de volume de prismas retos de base triangular. Construir fórmulas para o cálculo de volume de prismas retos de base quadrangular, resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de prismas retos de base quadrangular. E aí eu brinco com vocês, para a gente lembrar um pouquinho, eu acho que eu já comentei isso, quem acompanha aí as nossas formações sabe, que às vezes tem essa história, uma vez dando aula para os alunos, né, a respeito desse conteúdo, a gente brincou com coisa assim, gente, aquela formação, aquelas ruas que eu tenho aqui na nossa cidade, tem algumas ruas antigas, né, elas são formadas por umas pedras, no caso aqui, umas rochas, né? No caso, às vezes, pode ser rochas de basalto, tem umas que são de granito, cada lugar é de um jeito, e elas têm os formatos de paralelepípedos, ou seja, têm formatos de prismas retos de base quadrangular, ou de base aí retangular, não importa qual que a gente vai pensar dessa forma. Vamos pensar que é quadrangular para ficar. Aí eu estava brincando com os alunos, né, e falei assim, gente, como chama aquelas ruas mesmo? Aí o aluno falou assim, aquilo é rua de paralelepípedo. Eu falei, tá, é rua de paralelepípedo. Então aquilo lá chama paralelepípedo. Professor, aquela pedra, brincar assim, chama paralelepípedo. A pedra chama paralelepípedo. Será que é a pedra? Aí eu lembrei, falei, quando a gente às vezes vai na praia, não tem rua também de paralelepípedo? Tem. Falei, qual que é o formato? Aí ele falou para mim, parece um hexágono, né? Falei, será que... Aí a gente estava vendo uma aula de paralelepípedo, eu falei, olha, muda alguma coisa? Será que é o nome daquela rocha que é paralelepípedo? Ou será que é o formato, né? Aí os alunos perceberam que, na verdade, o nome das ruas de paralelepípedo não é por causa da rocha que forma a rua, e sim por causa do formato que ela tem. Ela tem formato de paralelepípedo. Então ficou legal para a gente. Falei, mas tudo bem, mas além de paralelepípedo, ele é o quê? Ele é um prisma. E aí a gente discutiu a formação do prisma, discutiu as formas que era um prisma, e a gente calculou algumas coisas do prisma. Então é legal trazer esse contexto para o aluno, porque muitas vezes a gente usa o significado como sendo um nome, e na verdade não é. É como a gente fala de dado virou sinônimo de cubo, e não pode. Cubo é cubo e dado é um objeto. Aquela rua de paralelepípedo é o objeto daquela pedra formada daquele jeito, tem o nome de paralelepípedo, mas aquilo não é um paralelepípedo, né? É só tem o formato de. Então, lembrar muitas vezes quando a gente monta e a gente fala dessas aulas. Então, é só para a gente lembrar um pouquinho, para a gente mudar um pouquinho, às vezes, o contexto da aula, e isso torna a aula mais dinâmica, mais interessante. Bom, o que mais que nós temos aí? Nós temos as aulas 5 e 6, né, que é o volume do cilindro reto, que a gente vai trabalhar com o volume do nosso cilindro reto, lembrando aquelas famosas latas de óleo. Nós temos um pouco mais os prismas e cilindros, que a gente vai observar e determinar expressões algébricas para calcular o volume e aí por diante. Bom,
E aí, professor, a gente pensa numa atividade, né? Eu trouxe uma atividade bem simples para a gente, ó. Cara, estudante, os prismas são sólidos geométricos formados por faces laterais, as quais são paralelogramos e que possuem duas bases poligonais congruentes e paralelos. Nessa atividade, vamos explorar alguns conceitos da geometria plana, a partir de um prisma reto e associá-los ao significado de prismas retos. A partir dessa retomada, pretende-se que você construa modelos para calcular o volume de prismas de base triangular, neste caso um triângulo equilátero, a partir das observações do prisma reto de base triangular. Determine a quantidade de vértices e arestas da face, o nome dos polígonos das faces, uma fórmula para calcular a área da base, nesse caso do triângulo equilátero, e uma forma para calcular a área da face, nesse caso do retângulo. E aí, professor, trago com vocês quais são os conteúdos mobilizados. E aí eu vou brincar um pouquinho com vocês, a gente vai pegar um pouco no pé de vocês, de algumas aulas aí anteriores, alguns ATPCs anteriores. Lembra, agora é hora dos alunos pegar aquele grossário, porque olha cada palavra bonita que tem aqui, para não dizer que é um palavrão bem grandão, né? O que é paralelogramo? O que são bases poligonais? O que é para nós prisma reto? O que seria para nós essa coisa? O que se fala para ele que é para a gente observar? O que é um triângulo equilátero, né? Quais significam essas palavras? Será que ele sabe o que é congruentes, né? E paralelas? Olha só, se ele já tem aquele glossário, fica muito mais fácil. O que é uma base triangular? Então, tudo isso depende muito daquele glossário. Então, quais são os conhecimentos que ele tem que mobilizar, né, para resolver isso, né? Então, o que a gente vai pensar com vocês? E aí, quais são os conhecimentos que ele tem que resolver, que ele vai utilizar? Nós já comentamos alguns, né? Ele vai ter que saber o que é um prisma, o que são volumes, o que é metro cúbico, ele vai ter que saber as formas de cálculo dos sólidos para nós, só não somente dos sólidos, mas de todos os nossos polígonos, né? Como calcular a área de um triângulo, como calcular a área de um hexágono, como calcular a área de um quadrado. Então, todo esse conhecimento ele tem que mobilizar. Aí, pensando disso, como que eu ensino isso? Como que eu vou ensinar? Tem várias formas de eu ensinar, e aí eu vou fazendo esses encaminhamentos pedagógicos. Agora, professora, com você, pensa um pouquinho, quais são esses encaminhamentos pedagógicos? Vê para nós a trilha que você vai usar nesses encaminhamentos pedagógicos. Quando eu consigo observar essa trilha, consigo ver esse caminho, o que eu estou fazendo? Eu estou nada mais, nada menos do que vendo o que para nós? Vendo esse conhecimento do conteúdo do ensino. Ou seja, como que eu consigo fazer com que o aluno aprenda esse conteúdo? Esse caminho que eu faço, essa colocação a partir desse conteúdo mobilizado, esse caminho que eu vou seguir, é esse caminho que eu tenho que fazer. Então, é aí que surge esse conhecimento do nosso conteúdo, do nosso ensino. Bom, e aí o que mais que nós temos aí? Nós temos o nosso momento de ATPC, que vale a gente resgatar. Então, a gente fala do ATPC, esse um que vocês estão assistindo agora, vale a pena a gente pensar no nosso ATPC, que a gente vai conversar com vocês, professores, depois, né, que vocês vão estar no seu meio aí para a gente poder trabalhar, aonde a gente teve a nossa semana A e tivemos a nossa semana B. Aonde que a gente trabalhou na semana A? Nós realizamos um trabalho coletivo, fazer uma leitura criteriosa da situação de aprendizagem 7 e 8, que nós buscamos algumas atividades, nas atividades 7 e 8 dos objetos matemáticos a serem desenvolvidos, relacionar cada objeto matemático detectado ao conhecimentos matemáticos, importantes para a sua aprendizagem. Nós procuramos relacionar a cada objeto matemático, a cada conhecimento importante, elencados no item anterior, abordagem didática pedagógica adequada para o ensino. Então, nós já levantamos tudo isso na semana A, né? Quais seriam as atividades mobilizadas, quais seriam tudo aquilo lá que a gente vai utilizar de conhecimento. Então, agora a gente está fazendo o quê? Montando a aula, então, buscando os conhecimentos que o nosso aluno tinha, ou seja, quais são os documentos importantes, como que eu trabalho com isso, as abordagens didáticas, agora eu estou fazendo o quê? Como que ele vai ser, como que ele vai conseguir materializar essa aula para nós. Então, ele teve que fazer o quê? Então, o que nós tivemos fazer, vamos fazer mais tarde, daqui a pouco, né? Nós vamos buscar esse registro que ocorreu na semana A, então eu vou buscar todos esses registros aqui, tudo bem? Então, esses registros vêm para cá, para a gente poder aprender, então, buscando esses registros da semana A, para quê? Que nós vamos discutir entre nós, professores, né? Quais são os possíveis encaminhamentos desse planejamento para que essas atividades sejam desenvolvidas, os conteúdos matemáticos serão recuperados e aprofundados, as metodologias que nós vamos
utilizar, o como vai ser esse cronograma nosso, então tudo isso a gente está trabalhando para nós, e agregar, se necessário, mais elementos ao planejamento, a fim e, por fim, se possível, finalizar esse planejamento, para finalizar. Então, tá vendo? Então, aquilo que começou na semana A, elencando, a gente vai fazer o quê? Materializar nessa semana B. Bom, o que mais que nós temos aí, então, que a gente viu hoje? Então, para a gente poder estar retomando isso daí. Nós temos uma sugestão de leitura aí para vocês, que é o conhecimento matemático específico para o ensino na educação básica, a álgebra e a escola na sua formação, não é isso? Nós temos também o que, que a gente viu hoje, para a gente sistematizar o nosso dia de encontro, que nós abordamos no dia de hoje. Nós retomamos as principais conceitos e ideias discutidas na formação de etapa, então, essas ideias que a gente trabalhou. Nós analisamos a situação 7 e 8, né, do nosso material Aprender Sempre, refletindo sobre alguns conhecimentos do conteúdo do ensino importantes para o desenvolvimento das nossas atividades. E aí, o que nós temos para nós? Aí você, professor, conte para a gente o que você achou. Deixe as suas sugestões, tá? Sempre é importante essa avaliação. Outra coisinha, nós temos as nossas referências bibliográficas, né, que são muito importantes, que está sempre no final, para que você continue seu estudo, para que você consiga embasar, para você PC, para você coordenador, que consiga conduzir melhor também os seus trabalhos em sala de aula, né? Então, nós somos as nossas referências biográficas, nós agradecemos muito a vocês aí, o que vocês estão fazendo por nós, né? Aí dentro, eu sei que é um trabalho colaborativo entre nós, ou seja, todos nós trabalhando de forma juntos, para a gente poder fazer com que esse material, esse conhecimento, seja o melhor possível. Então, fica aqui a nossa sugestão de ensino, um abraço para todo mundo aí, esperamos encontrar semana que vem, agradeço todo mundo que faz parte desse material, a nossa equipe, porque só para a gente lembrar, essa transmissão ela não começou no dia de hoje, ela começou há 15 dias atrás, na formação de etapa, com o professor Marco, no caso do ensino médio, ele trabalha com ele, fez o levantamento das nossas hipóteses, eu estou dando continuidade. Para que isso exista, nós temos a nossa produtora, nós temos a nossa intérprete de Libras, ou seja, tudo isso montado para que chegue ao aluno da melhor forma possível. Então, um grande abraço para vocês, até semana que vem, até mais. Bom trabalho.